bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a professora Keren e vou ajudá-los a fazer a correção e a explicação do PET 2021, volume 4, da matéria de História, semana 1. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreve no canal para receber mais correções como esta e deixe aí nos comentários se esta correção ajudou vocês a fazer o PET. Vou ficar muito feliz ao receber os comentários de vocês. Nesta semana, vocês aprenderão sobre a formação da sociedade brasileira. O povo brasileiro, ele foi formado pela origem e a influência de três principais povos: os indígenas, os portugueses e os africanos. Com o decorrer do tempo, outros povos vieram para o Brasil, e somaram a esta diversa formação. O PET trouxe vários textos interessantes para vocês entenderem como foi a formação do povo brasileiro. E nós sabemos, dessas populações por meio dos vestígios deixados por esses povos, Então, os historiadores, que são aqueles que estudam a formação dos povos, eles estudam tudo que foi deixado por estes povos no decorrer do tempo. Por exemplo, artefatos de caça, fósseis, as peças de cerâmica, algumas pinturas rupestres contam como era a vida, do dia a dia dessas pessoas que moravam aqui. Lá no Pará, na Serra da Capivara, tem um sítio arqueológico, onde tem desenhos, deixados pelos primeiros habitantes do Brasil. Gente, é muito rico esse sítio arqueológico que tem lá na Serra da Capivara. Conta um pouco da história, dos primeiros habitantes que moraram aqui. Depois vocês procuram aí na internet a Serra da Capivara e vejam os desenhos, que são contados pelos primeiros povos que moraram aqui. Então, é através desses vestígios, dessas fontes históricas, que nós descobrimos como a população, a primeira população aqui do Brasil viviam. Pessoal, antes da chegada dos portugueses, viviam aqui alguns grupos indígenas, como os tupis. E eles chamavam, este lugar, o Brasil, que hoje conhecemos como Brasil, era chamado pelos tupis de Pindorama, que significa terra das palmeiras. Então, até o ano de 1500, o território que hoje pertence ao Brasil era habitado por quem? Pelos povos nativos, Eram homens, mulheres, crianças e idosos que viviam em diversas aldeias e tinham diversas etnias, tá? Alguns desses grupos compartilhavam o mesmo idioma e os mesmos hábitos e costumes. Aí, em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, no Brasil, eles encontraram diversos povos indígenas. E esses povos, eles viviam em nações organizadas. Eles tinham seus hábitos, as suas línguas. Só para vocês terem uma ideia, os historiadores, que são aqueles que estudam as histórias dos povos antigos, eles afirmam que existiam aqui, na época da chegada dos portugueses, 3 milhões, entre 3 milhões e 5 milhões de indígenas. Pessoal, é muito, muito índio, que morava aqui. E hoje restaram um pouco mais só de 896 mil. Tá? E por que só tem esse pouco, hoje em dia de índios? Nós vamos estudar um pouco mais para frente, Quando os portugueses chegaram aqui, eles queriam escravizar os índios, Muitos índios não queriam se deixar escravizar, então entravam em conflito com os portugueses. E é claro que os portugueses, eles tinham armas, mais poderosas, pessoal? Eles tinham armas que matavam. Já os índios, eles tinham arco e
flecha. É claro que eles não venceriam os portugueses, né? Então, nos conflitos, morreram muitos indígenas. Morreram muitos indígenas também com doenças trazidas pelos portugueses, tá? Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles chegaram onde está hoje em dia o município de Porto Seguro. Vieram em uma esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral, tá? E chegaram aqui no dia 22 de abril de 1500. Bom, de acordo com esse texto que eu acabei de ler para vocês, de ajudar vocês a entendê-lo, né? Como que o povo tupi, que eram os nativos da nossa terra, chamavam o que hoje chamamos de Brasil? E aí, se você prestou atenção, você sabe responder. Eles chamavam de Pindamonhangaba, de Pindorama, de Terra de Santa Cruz ou de Brasil? E aí, o que vocês acham? Se você respondeu que os povos nativos aqui, né, os tupis, chamavam esse lugar que hoje conhecemos como Brasil de Pindorama, você acertou. Número 2, leia as questões com atenção e coloque V se forem verdadeiras e F se forem falsas. Então vamos lá, hein? Eu expliquei o texto para vocês e vocês vão me ajudar aí a ver se é falso ou se é verdadeiro. Olha a primeira alternativa. Até o ano de 1500, o território que hoje pertence ao Brasil não era habitado por povos nativos, ou seja, povos naturais dessa terra que se formaram aqui. E aí, gente, é verdadeiro ou é falso? É falso? Por que essa alternativa é falsa, gente? Porque o Brasil, ele era habitado. E a alternativa aí fala que ele não era habitado. Quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram povos nativos, né? Então é falso, gente. Olha a letra B. Em 1500, quando os portugueses chegaram ao território que hoje forma o Brasil, encontraram diversos povos indígenas, correto, né? Tinha índios que moravam aqui. Eles eram os donos do Brasil, né? Esses povos, eles viviam em nações organizadas, cada um tinha seus hábitos e sua língua. É verdade, pessoal, né? Essa alternativa está correta. Quando os portugueses chegaram aqui, já viviam diversos povos indígenas, eles eram organizados, cada um tinha seus hábitos, a sua língua, tá bom? Letra C. Historiadores, né, que são aqueles estudiosos dos povos antigos, afirmam que entre 3 milhões e 5 milhões de indígenas viviam aqui na época da chegada dos portugueses. É verdade, no texto diz isso, né? Então, pessoal, depois, hoje em dia, existe poucos, né? Por causa dos conflitos que eles tiveram com os portugueses, as doenças, morreram muitos índios, né? Hoje resta muito pouco. Então, olha a letra D. No dia 24 de abril de 1500, os portugueses chegaram pela primeira vez ao litoral da América, mais exatamente onde hoje está o município de Porto Seguro. O que está errado aí, gente? A data, né, não foi no dia 24 de abril de 1500 que os portugueses chegaram aqui. Foi no dia 22. Então, é uma alternativa falsa, ok? Número 3. O nosso país foi chamado pelos tupis de Pindorama. Na chegada dos portugueses, chamaram os portugueses aqui de Terra de Santa Cruz. E depois foi chamado de Brasil por causa da madeira extraída pelos portugueses. E na sua opinião, qual que é o melhor nome? Vocês acham que o melhor nome era Pindorama, que era a terra das palmeiras, chamadas pelos tupis? Era a terra de Santa Cruz, chamados pelos portugueses? Ou é Brasil por causa da madeira? Pessoal, é uma resposta pessoal. Você vai dizer aí qual desses 3 nomes, né? Você acha que o Brasil era o melhor nome escolhido aqui para o Brasil, tá? Aí você coloca se você concorda com os tupis, que Pindorama era um nome mais bonito, se você concorda com os portugueses, que Terra de Santa Cruz fica mais real o nome dado ao Brasil, ou Brasil, se você concorda que Brasil é o nome mais bonito, né?
que tem a ver com a madeira extraída pelos portugueses, que era o pau-brasil, você coloca aí para mim. Bom, olha o próximo texto, é muito importante vocês entenderem o texto, tá? Não adianta fazer a resposta se vocês não entendem o texto. Então, vamos entender aí, né, os conflitos entre os indígenas e os portugueses, tá bom? Gente, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles vieram atrás de riqueza, né? E qual que foi a primeira riqueza que eles encontraram logo que desceram ali na praia, né? Foi o pau-brasil, que era uma árvore muito valiosa, né? Dessa madeira, eles podiam fazer móveis, instrumentos musicais, até navios, e utilizavam aquela tinta vermelha, né, que saía do pau-brasil, dessa árvore, para atingir os tecidos, fabricar tintas para escrever. Então, imagina como era valiosa, né, esta árvore chamada de pau-brasil. Só que, para explorar esta madeira, eles não queriam cortar, ter trabalho, né, então o que eles fizeram? Eles começaram a escravizar os índios, para que os índios, né, cortassem esse pau-brasil, levassem até os navios, para eles levarem, né, o pau-brasil lá para a Europa, tá? Só que vocês acham que os índios gostaram dessa ideia, né, de dar essas árvores riquíssimas para os portugueses levarem embora? Né? O pau-brasil, pessoal, ele chegou a ser quase extinto pelos portugueses, né? É claro que os indígenas não queriam dar uma riqueza dessa para os europeus, né? E muito menos serem escravizados, trabalhar de graça para os portugueses. Então, gente, a relação entre portugueses e indígenas, desde o início, né, que os portugueses chegaram aqui, foi marcada por conflitos, né? Milhares de indígenas também adoeceram e morreram ao entrar em contato com as doenças trazidas pelos europeus. Imagina os europeus viajando aí durante anos, né, para descobrir algum lugar, né? E quando chegaram aqui, muitos estavam doentes, né? E essa doença eles passavam para os índios. E os índios, eles não tinham contato com outras civilizações. Então, essas doenças matavam eles, né? E, gente, muitos grupos indígenas também foram mortos pelos colonizadores, né, em combates, né? Você imagina, os índios tinham arco e flecha e os portugueses tinham armas, né, de fogo. Então, em conflito, quem vocês acham que ia ganhar esses conflitos, né? Os portugueses. Então, muitos índios foram também mortos nesses conflitos, tá? Então, nos dias atuais, os povos indígenas que restaram, né, eles estão espalhados pelo Brasil, tá? E esses grupos, eles não moram apenas no interior, não, em terras indígenas, não, tá? De acordo com o censo demográfico de 2010, dos pouco mais de 896 mil indígenas do Brasil, cerca de 324 mil também vivem em áreas urbanas. Os povos indígenas também, pessoal, eles influenciaram muito a nossa cultura, né? Graças às populações indígenas que hoje a nossa alimentação, né? Nós temos o hábito de consumir a mandioca, o milho, o peixe, a tapioca. Esses são alguns alimentos, né? Esses são alguns alimentos de origem indígena. Hoje nós sabemos que podemos consumir, né, esses alimentos graças aos costumes, aos hábitos indígenas, tá? A linguagem também, né, algumas palavras que utilizamos, elas têm origem, né, de grupos indígenas, Tupi e Guarani, como os frutos, né, como a mandioca, o abacaxi, a cidade também, né, de Caraguatatuba, de Pindamonhangaba, Itararé, Arapuã, são todas de origem indígena, tá? E os hábitos, né, de dormir na rede, de tomar banhos todos os dias,
né? Nós herdamos aí dos indígenas, tá? Pessoal, então vamos para a última atividade. É a atividade de encontrar os 7 erros, tá bom? Então, olha aí os erros, você para o vídeo, marque aí no seu pet direitinho, tá bom? Ó, nós temos aí a palmeira ao fundo, né? Que não aparece. Temos também ali a cabana, né? Em cima que tem um galho que é maior, na segunda imagem está menor. Temos aí também uma segunda cabana, né? Ao lado desta cabana principal, que na primeira imagem ela é maior e nessa segunda é menor. O cabelo, né? Do índio, que na segunda imagem ele está maior, tampando a orelha, e na primeira está menor. Tem um detalhe na flecha, tem uma vasilha atrás do indígena, né? E tem também aquela pena no nariz do índio que está faltando, tá? Então são os 7 erros aí que eu encontrei, tá bom? Então vocês parem o vídeo para marcar tudo direitinho. Pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações do sininho para todas, hein? Para que quando eu postar um novo vídeo, você receba uma notificação lhe avisando. Deixe aí nos comentários se você gostou do vídeo, se o vídeo está te ajudando. Vou ficar muito feliz em receber um comentário seu. Um grande abraço, até a próxima correção do vídeo. Até lá, pessoal!